Shalom, boa noite a todos. Vamos orar para dar início. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pela oportunidade que nós temos, Deus, de ouvir a Tua palavra, Deus, de receber uma ministração vinda do Senhor. Pedimos que nesse momento, Deus, o Senhor vai abrir os nossos corações, a nossa mente, Deus, e realmente, Deus, nós vamos manifestar um interesse, Deus, muito além do comum, Deus, sobre a Tua palavra, Deus. Nós queremos realmente recebê-la, Deus, e abrimos o nosso coração nesse momento. Nosso coração, Deus, está disposto, Deus, como uma terra fértil, Deus, a receber uma semente para poder dar frutos para o Senhor, Deus. Pedimos a unção do Senhor nesse momento, Deus. Como diz o João Batista, Deus, que seja necessário que o homem diminua e a voz do Senhor se exalte nessa hora, Deus. Faz isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de repartir uma palavra que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Nessa noite eu vou trazer uma mensagem para você, mas eu quero dizer que não é uma mensagem humanista, apesar que a mensagem vai estar envolvendo muito você, tá? Mas não é uma mensagem humanista. Essa semana eu estava lendo Provérbios e eu cheguei numa parte em Provérbios que Deus disse assim, que Ele já tinha preparado um banquete, Ele já tinha preparado uma mesa, Ele já tinha servido vinho, Ele já tinha carneado os animais, Ele já tinha trago os seus empregados, estava esperando. E quando eu li aquela passagem, eu fiquei pensando, já tinha um tempo que eu já ficava pensando sobre essa passagem, e eu fiquei pensando, e aquela passagem, ela trouxe alguma coisa interessante no meu coração. Eu fiquei pensando, Deus já fez tudo o que é necessário fazer, Deus já fez. Quando a gente vai olhar a história bíblica, nós vemos que tudo que foi revelado do Velho Testamento foi cumprido a pessoa de Jesus. Foi descido o Pentecostes, cumprido a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias nós receberíamos o Espírito Santo. E hoje nós nos encontramos numa situação não muito diferente. Uma situação que Deus já fez tudo aquilo que Ele poderia fazer, e Ele espera que agora você vai fazer a sua parte. E nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre sucesso. Que às vezes as pessoas não entendem muito o que é sucesso. Quando eu falo sucesso, a palavra sucesso, ela não está diretamente ligada a riquezas, a você ser rico. Apesar que o sucesso pessoal vai gerar riquezas. Mas eu gostaria de dar ênfase a essa palavra, sucesso. Sucesso é você fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você. Isso é o sucesso. Sucesso não é você ser rico, milionário, de repente você ser um grande empresário, ou você ser um grande esportista, ou você ser qualquer outra coisa que traga status na nossa sociedade hoje. Não é isso que eu estou falando. Sucesso pessoal é você estar num estado que você está fazendo tudo aquilo que você sabe que você tem que fazer. Isso é o verdadeiro sucesso pessoal. E eu gostaria de ler um pouco essa passagem. E eu falei aqui que não é uma mensagem humanista, mas ela vai ser falado direto a você fazer aquilo que você tem que fazer. E quando a gente estava cantando louvor aqui, eu não sei, não foi nada combinado, mas essa mensagem, esse louvor que foi cantado, que falou sobre a restauração do templo de Davi, é a história do início do templo de Davi. O templo que foi idealizado primeiro na mente de Davi e depois foi concretizado através do filho dele. Está lá em 1 Crônica, no capítulo 28, a partir do versículo 6. Essa foi quando Davi tinha recebido uma mensagem de Deus, e Deus estava falando no coração dele: Davi, muito bom isso que você quer fazer, mas não vai ser você que vai fazer. Você vai preparar alguém, você vai suprir uma necessidade que precisa fazer, e o seu filho vai fazer.
E Deus começa a dizer assim para ele, passa a mensagem para ele, e ele começa a dizer para o filho dele, e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra, e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do coração. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Essa é uma passagem interessante, que é uma fase da vida de Salomão, que ele era um cara muito novo nessa época. Ele não era uma pessoa que estava talvez no seu máximo de amadurecimento pessoal, mas que recebeu uma responsabilidade, que era de construir o templo. E quando o pai dele chega para ele e passa essa responsabilidade para ele, e passa esse serviço, essa obra para Salomão fazer, ele tinha que construir nada mais, nada menos que o templo do Senhor, a casa do Senhor, um lugar que havia sido levado, era como se fosse um templo portátil. Ele estava mudando uma transição, deixando de carregar esse lugar, essa arca da aliança, ia construir um templo, uma casa para Deus. E ninguém nunca tinha construído nada disso. Ninguém nunca tinha feito, apesar que tinha alguns modelos de templo. Mas era uma obra que Deus estava querendo fazer através da vida de Salomão. Mas eu não vou me deter com esses versículos. Eu quero apenas transferir isso para nós. Dizer para você que hoje nós temos uma responsabilidade também. Quando Deus está falando que nós somos a referência, o templo era a referência. E quando eu disse que essa mensagem não é uma mensagem humanista, isso aqui é uma motivação para o crente. Apesar que esses princípios eu tirei, os grandes empresários estão usando isso no mundo financeiro, né? Estão usando isso no meio do empreendedorismo, mas isso aqui é uma mensagem de sucesso para o crente. São passos para você chegar a uma alta produtividade pessoal. Então, se você quer ser produtivo pessoalmente, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro ponto, você precisa primeiro mudar a sua mente. Primeiro ponto, mudar a sua mente. Quando a gente estuda missões, quando a gente estuda doutrina, nós vemos que o homem, ele por si só, ele tem uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? Cosmo, universo. Visão é a visão mesmo. Então, a visão que ele tem do mundo, a visão que ele tem do universo. E eu vou dizer para você, muitas vezes, nós esquecemos que o evangelho, nós precisamos primeiro mudar a nossa mente. Muitas vezes nós paramos, estagnamos pessoalmente, porque nós passamos a ter uma visão como todo mundo tem. O homem, ele é dividido por 4 partes. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas. O homem é dividido em corpo, mente, coração e espírito. E o interessante é que dentro disso aqui, a visão comum é, quando você olha para o seu corpo, hoje é moda. De repente, você sustentar uma saúde, entre aspas, através de medicamento, através de cirurgias. A gente chama essa visão de tendência cultural, ou seja, todo mundo faz, eu faço. Só que essa não foi a visão que Deus ensinou para a igreja. Essa não foi a visão do crente com relação à obra de Deus. O crente tem que ter uma outra
visão. Porque a tendência cultural de você viver segundo os medicamentos, segundo as cirurgias, é uma tendência que mais de 98% da população vive. E a nossa igreja também vive. Ninguém quer, às vezes, de repente, para ter uma saúde melhor, ninguém quer, às vezes, de repente, mudar a sua agenda. Por quê? Porque tem que ter mudança. Primeiro você tem que mudar a sua mente, você tem que ver que aquilo é importante. Então, para você ver que é importante, você precisa tomar algumas atitudes, algumas mudanças. E eu vou falar para você, você precisa mudar a sua cosmovisão. É muito mais fácil, eu concordo com você, que é muito mais fácil quando você está doente, você recorrer a um medicamento. Todo mundo faz. É a tendência cultural. É a visão humana. Mas pouca gente quer desenvolver na sua área de fé. Onde tem o remédio, mas tem a promessa. 98% vai para o medicamento. Poucos vão para a confiança em Deus. Quando eu estou falando que Deus, essa é a visão de Deus, porque quando nós lemos lá em Salmo 103, versículo 3, Deus ele poderia somente dizer para a gente que Ele perdoaria todos os nossos pecados, Ele nos faria uma nova criatura. Muito bom. Graças a Deus, nós nem merecíamos isso. Mas Ele manifestou um atributo a mais nessa promessa. Ele diz assim, sou eu quem perdoa todos os seus pecados e quem sara todas as tuas enfermidades. Deus não precisava manifestar isso. Mas Ele diz assim, ó, do mesmo jeito que eu te perdoo, porque se você perguntar para a igreja hoje, quantas pessoas creem que são perdoadas aqui? Talvez 100% das pessoas vão levantar a mão. Agora você pergunta, quantas pessoas aqui confiam em Deus para ser curada? A estatística cai bruscamente. Mas é o mesmo Deus, e a mesma fé, e a mesma promessa. Não muda nada. Mas eu vou dizer para você, nós precisamos mudar a nossa visão. Nós temos que mudar a visão humanista. A visão de que não, todo mundo faz, eu faço também. Poucas pessoas querem, de repente, mudar a alimentação. Né? Mais fácil é o quê? Comer tudo que eu gosto. Eu, particularmente, eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho que decidir comer verdura. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu vou dizer para você, a maioria não come. E eu vou dizer para você, você como uma pessoa que quer expandir o reino de Deus, você quer viver mais para Deus, você literalmente, você é obrigado, você é comovido a cuidar do seu corpo, comendo verdura. Eu já contei várias experiências para os alunos, eu não gosto. Muitas vezes me deu ânsia de vômito, trocar alimentação. Não me faz sentir bem. E muitas vezes quando a gente chega, e muitos crentes, eu já vi muito isso. Muitos crentes pedirem oração, muitos crentes querer ser curado, mas não quer mudar o estilo de vida, o estilo alimentar. É muito fácil eu chegar aqui na frente e fazer uma oração que Deus está passando e está desentupindo todas as artérias. Deus está curando todos os corações, né? Deus está renovando o seu corpo. É muito fácil. Mas eu quero dizer para você, o Evangelho não é mágica. O Evangelho é algo prático. Eu vou dizer para você, isso faz parte da sua responsabilidade. Eu não estou tirando Deus da jogada. Eu estou dizendo que Deus está completamente disposto a fazer tudo o que é necessário, até um milagre. Mas Ele conta com você para você fazer a sua parte. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que mudar essa visão que nós temos, uma visão pequena. Dentro disso aqui, eu não ia falar não, mas é quase impossível eu não citar a questão da leitura. Como é fácil a gente assistir um filme e como é difícil uma pessoa trocar o vídeo, né, o áudio e vídeo por uma leitura. Se você pesar na balança, o filme ele fica muito aquém do que a leitura pode proporcionar para você. Eu vou dizer para você, tudo que eu sei hoje, não sei muito, mas tudo que eu sei, foi lendo.
Tudo que eu sei, se você me perguntar as informações da Bíblia, datas, profetas, tudo foi lendo. A leitura edifica. Eu vou falar, eu tirei a maioria dos meus pontos aqui dessa mensagem lendo um livro. Deus ministrou muitas coisas através desse livro para comigo. Mas é muito mais fácil você chegar em casa, a tendência cultural, né? O que todo mundo faz. Chega em casa, aperta o botão e vai assistir a televisão. Fácil. Você não precisa fazer esforço nenhum. A televisão faz tudo para você. Mas pouca gente quer abrir um livro e ler. E vou falar para você, não tem noção do que ela está perdendo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e tentando motivar essa pessoa, né? O pastor Larry fala que algumas pessoas, para você tentar fazer algumas pessoas praticar aquilo que você quer, é igual você, às vezes é igual você tentar fazer um leão virar vegetariano. Quase impossível. Eu estava falando com essa pessoa os benefícios da leitura, que tudo que eu sei através da leitura, e o que eu estava falando com ela era porque da leitura. Ela virou para mim e falou, eu não consigo ler um livro. É impossível eu ler um livro, eu não consigo, não dá. Para mim não dá. Eu fiquei pensando, vou dar uma ilustração aqui. Se o filho dela tivesse com uma doença incurável, e o médico chegasse para ela aqui, ó, tá aqui, a cura do seu filho tá aqui nesse livro. Você leia e faça tudo que está escrito aqui no livro. Você acha que ela vai ler? Vai ler até mais de uma vez. Capaz dela ler umas 10 vezes esse livro. Por quê? Porque é importante para ela. E eu vou falar para você, livro é importante para nós. Eu vou falar para você, você que é aluno de homilética, se você quer ter uma boa mensagem, se você quer ter uma boa eloquência, saber comunicar o evangelho, você precisa ler. Isso melhora talvez uns 40% do jeito de você falar. A sua gramática melhora. O seu tempo verbal é uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de conjugar os verbos. Você lê te ajuda. Eu lembro do Tora, quando eu cheguei aqui na igreja. Tora, ele comunicava mal, porque ele era intelectualmente... Não é que intelectualmente ele era fraco, ele não teve um grau de escolaridade da maioria, que a maioria teve. Mas Tora era um cara que foi lendo, e muitas vezes eu vi Tora segurando, e não era livros finos não, livros grossos. E eu fui vendo gradativamente Tora falando. Teve um dia que eu até me assustei, quando eu cheguei no culto, Tora falou 2 palavras, eu nem sabia o que era. Rapaz, o benefício da leitura. A leitura transforma a nossa mente, mas sabe o que é? Nós temos que perder essa visão, mudar essa visão. Eu não gosto de ler. Tem que gastar. Eu concordo com você, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que muitas vezes deixar de apertar aquele botão da televisão e sentar e começar a botar o seu olho e começar a ler. Talvez de início você não vê os benefícios, mas depois você vai ver. Segundo ponto. Meu amado, eu estou falando de sucesso para você, isso aqui é o que você está fazendo hoje. Você pode desenvolver talvez 5, 6, talvez até 10 vezes mais, ser mais produtivo através desse espaço. Primeira coisa, eu falei sobre você mudar a mente. Segunda coisa, é aceitar o desafio. Porque muita gente entendeu o que eu falei, de repente muita gente até concordou com a cabeça aí, né? Livros são bons, mas não querem ler. Pouca gente quer aceitar o desafio. Muita gente concorda, né? Balança a cabeça. Mas pouca gente quer aceitar o desafio. Há um tempo atrás, essa era uma das palavras que eu mais tinha medo. Se eu falasse desafio, eu já corria. Por quê? Porque quando você fala desafio, desperta um sentimento que a maioria das pessoas está acostumado a alimentar, que é o medo. Quando fala desafio, nós não queremos enfrentar. Nós fazemos o contrário. Em vez de nós esmagarmos aquele sentimento de medo e mudar, nós alimentamos o medo e ficamos estagnados. Continuamos na tendência cultural, segundo a igreja que não está fazendo nada. Nós temos falado aqui, sobre esses despertamentos, né?
para a igreja evangelizar até os confins da terra. Meu amado, se você não fizer alguma coisa, a partir de hoje, nós vamos ficar 30, 50, 100 anos clamando por gente para trabalhar na janela 1040, 35, 45, povos não alcançados. Porque eu vou falar para você, se hoje você começa a mudar, e a partir de amanhã você começa a aplicar esses princípios na sua vida, automaticamente você vai parar nos confins da terra. Talvez você não vá, mas você vai fazer tanta influência que pessoas vão. Você pode ter certeza. Não estou tirando Deus da jogada. Eu estou dizendo que Deus já dispôs tudo aquilo que Ele podia fazer, Ele já fez. Paulo muitas vezes diz, Senhor, quando ele estava em situações difíceis, Senhor, ele reconheceu, ele falou, Senhor, a tua graça me basta. Rapaz, a graça de Deus manifestada em nós. Nós lemos em João, Jesus falando, eu e o Pai viremos a Ele, faremos nele morada. A Trindade morando num ser, numa criatura. É muito poder. É muita munição para ser desperdiçada. Mas eu vou falar para você, porque pouca gente quer aceitar o desafio. O desafio é ir até os confins da terra. Eu vou dizer para você, de repente, eu já estou antecipando um desafio. Mas, de repente, para você, esse desafio é amanhã começar a tomar umas atitudes diferentes que você tomaria numa segunda-feira qualquer. De repente, esse desafio é, de repente, amanhã, você, em vez de você gastar o seu tempo à toa, você começar a investir na leitura de livros. Amanhã, de repente, você não levava a sério o seu devocional, você vai mudar a sua mente, você vai aceitar o desafio de crescer com Deus, de começar a ter uma vida com Deus, e muitos outros desafios. Uma palavra que Deus tem falado demais comigo, e ano que vem, Deus está já me antecipando, tem muitos desafios, mas não é para moleque, não é para menino, desafio é para homem. E quando eu olhei essa história aqui, e eu fiquei imaginando Davi batendo nas costas de Salomão e dizendo, você é o cara. Eu tinha esse desejo no meu coração de construir o templo, mas Deus disse que é você, então é você. Eu fiquei pensando, rapaz, o que passou na mente de Salomão? Passou na mente de Salomão um desafio. É minha responsabilidade. Eu tenho que fazer. Talvez a mente de Salomão ele deu várias voltas. Talvez querendo fugir, talvez rejeitando o pensamento, mas ele entendeu. É uma obra que Deus quer fazer através de mim. Então, eu vou fazer. E Salomão, ele aceitou o desafio. Muitas vezes nós queremos ver manifestações espirituais de Deus. Muitas vezes nós queremos ver operações de milagres, de prodígios. Nós queremos ver o sobrenatural. Mas eu vou dizer para você, meu amado. O dia que Salomão se dispôs a construir o templo, quando você abrir sua Bíblia e você vê lá no capítulo 5 de 2 Crônicas, você vai ver o que aconteceu. Aconteceu uma coisa sobrenatural. Quando o templo acabou de ser construído, Deus desceu sobre aquele lugar. Mas sabe o que é? Nós queremos ver a coisa lá na frente, mas nós não queremos tomar passos aqui atrás. Nós não queremos mudar a nossa mente, nós não queremos aceitar desafios. Queremos que a coisa já venha mastigada, que Deus já venha descer, que Deus de repente venha me pegar, ou alguém venha com a varinha de condão, bate na minha cabeça. Senhor, me faz um homem de fé, Deus encosta a mão, transforma um homem de fé. Isso não é evangelho, isso é mágica. Isso é mágica. O evangelho é praticado. Para você desenvolver uma vida de fé, você precisa praticar a confiança na promessa. Assim você vai ser um homem de Deus. Consequentemente, aquilo que você está fazendo vai ser sucesso. Sucesso pessoal. Falei aqui, muda sua mente. Segundo, aceita o desafio. Terceiro passo. Para você ser altamente produtivo. Quebre os seus paradigmas interiores. Paradigma. Palavra até difícil, né? Paradigma é modelo, teoria, pensamento que você vem guardando. Que muita gente, eu vou falar para você, nós nascemos numa nação que nos ensina a ter um paradigma errado. Você pode reparar, quando um cara está em dificuldade,
Quando você vai conversar com ele, ele fala, sabe o quê? Eu estou esperando uma promoção de emprego. Eu estou esperando o salário aumentar. Eu estou esperando, de repente, um dia eu chegar lá e o meu chefe me colocar num outro lugar para eu trabalhar, aí eu vou desenvolver melhor. Nós ficamos esperando por pessoas e não agimos. Paradigmas interiores. Precisamos quebrar esses paradigmas de que as pessoas que vão promover o meu sucesso. Meu amado, é o contrário. Você vai promover o seu sucesso. Você pode fazer o que você fizer, aquilo que Deus está planejando por você, mas depende de você. Não são pessoas, tá? Não é o meio que eu vivo, muito pelo contrário. Não são as coisas que acontecem comigo, não é onde eu trabalho, não é o meu chefe, não é o seminário, não é a comida que eu como, não é nada disso. Eu sou responsável pela minha própria vida. E eu li uma ilustração semana passada de um homem que ele pensava o contrário disso que eu falei. Ele acreditava piamente no determinismo. Ou seja, se as pessoas durante a minha vida me desprezaram e eu hoje sou o que sou, é culpa das pessoas. Se eu nasci pobre, é culpa dos meus pais que eram pobres. Se eu sou negro, é culpa dos meus pais que são negros. Se eu sou magro, é porque da minha genética. Ele chama de determinismo genético. Determinismo social são as pessoas. Eu já nasci assim. Ele acreditava nisso aí. Ele foi formado e ele ensinava isso para as pessoas. Um psicólogo judeu. Só que um dia, na Segunda Guerra Mundial, ele foi parar no campo de concentração. E no campo de concentração, ele começou a ter uma vida assim, desprezível. Porque ele tinha que trabalhar nu, né? Era exposto à vergonha pública lá para as pessoas que estavam na prisão, para os guardas. Ele era responsável por recolher os corpos que eram mortos na câmara de gás e limpar a cinza daqueles que eram incinerados. O nome dele era Frankl. E o Frankl, durante muito tempo, ele começou a pensar. E ele chegou a uma conclusão. Vou dar um exemplo para você. Imagina você. Se imagina, você aí sentado. Imagina se você estivesse aqui no meu lugar. Imagina você aqui na frente em pé. Você imaginou? Você sabia que nenhum animal nesse mundo, por mais inteligente que ele seja, ele não tem essa capacidade de você poder imaginar você aqui na frente. Isso é autoconsciência. Você pode exercer forte influência sobre a sua própria vida. E esse camarada, ele começou a pensar: rapaz, o lugar que eu estou é ruim, as pessoas também, o clima, a situação completamente difícil, à beira de um inferno pessoal. E ele resolveu mudar de atitude. Ele falou: eu vou fazer esse lugar ficar bom, mesmo que o lugar seja ruim. E ele começou a mudar o pensamento dele. De vítima, ele começou a usar isso que eu acabei de falar com você, a autoconsciência. Ele começou assim, a imaginar, a antecipar como seria se daqui, vamos supor, daqui 2 dias ele fosse sair. Ele começou a imaginar. Começou a pensar ele numa sala de aula, ensinando os alunos. E ele começou a imaginar várias coisas da vida dele. E a vida dele começou a melhorar. Ele começou a ficar mais alegre. Ele começou as pessoas que ficavam em volta dele ficaram aumentaram a autoestima delas. Os guardas notaram a diferença. O lugar ficou diferente. Dentro de um campo de concentração, tinha visto o pai morrer, a mãe morrer, os irmãos morrer. Só que ele mudou o ambiente onde ele estava. Meu amado, isso é quebrar os paradigmas interiores. De repente você tem uma imagem de você: ah, mas eu sou preto, ah, mas eu sou branco, ah, mas eu sou muito velho, ah, mas eu sou muito jovem, ah, mas eu não sou tão expert, eu não sei falar direito, ah, eu gaguejo, e começa a arrumar várias desculpas, e começa a se ver desse jeito. Rapaz, para de olhar para você. Deus deu os talentos para você, e Deus quer fazer grandes coisas através desses talentos. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você.
Isso é sucesso. Mesmo, eu vou dizer para você, mesmo que você a vida toda só saiba de repente descascar batata, e Deus te colocou a descascar batata, mas de repente você começou a descascar uma batata, e a sua média talvez seja 15 batatas por semana. E aí você muda o seu paradigma e você fala, rapaz, eu posso melhorar. E de 15 você vai para 20, e de 20 você vai para 30, descascando batata. Mas você vai se tornando uma pessoa altamente produtiva no reino de Deus. Isso é sucesso pessoal. Mesmo que durante a vida, lá no final da vida dele, de repente com 70, 80 anos, ele esteja descascando 50 batatas por semana, mas ele está fazendo o máximo que ele pode estar fazendo e aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é sucesso. Meu amado, sucesso não está ligado com dinheiro. Semana passada eu li uma matéria sobre negócios e eles estão pregando essa mesma coisa agora. Que há muito tempo atrás dizia que esse sucesso era aquela pessoa que chegava num ponto máximo da sua riqueza. Hoje, as próprias pessoas envolvidas com o negócio, elas estão afirmando que sucesso é você fazer tudo aquilo que você gostaria que você fizesse. Independente se você ganha R$100 por mês ou se ganha 10 mil, 30 mil reais por mês. Saiu uma matéria, isso é secular. Saiu até uma história de um homem, né? Que está morando nas montanhas, mas chamando ele de um homem de sucesso. Que era um homem empresário, ganhava muito dinheiro, largou tudo para abrir um outro negócio. Está ganhando muito menos, mas a ideia é, ele está fazendo aquilo que ele gostaria que está fazendo. Mas a ideia do Evangelho é você fazer tudo aquilo, o máximo que você pode fazer daquilo que Deus tem para fazer através de você. Isso é sucesso. Quarto ponto. Gostaria que você gravasse isso na sua mente. Lembre-se, nunca se esqueça, tá? Nós vivemos num mundo onde impera a lei da semeadura. A lei da semeadura. Tudo aquilo que você colhe é porque atrás você plantou. De repente você fala, mas tem muitas consequências hoje. Eu converti, eu achava, toda a minha vida eu achei que um dia quando eu convertesse, Deus ia pagar todas as minhas consequências. Meu querido, isso é a lei da semeadura. E se você plantou no pecado, a Bíblia fala, aquele que semeia na carne colhe corrupção. Isso é a lei da semeadura. Deus não criou a lei da semeadura. Nosso universo é regido pela lei da semeadura. Você é fruto daquilo que você planta. Se você hoje muda sua mente, tá? Aceita o desafio, quebra os seus paradigmas e começa a semear coisas boas, meu querido, você vai ter uma boa colheita. Você pode ter certeza, o nosso universo é assim. Quando Deus disse assim, versículo 9, no finalzinho, se buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Interessante que nós queremos ser grandes homens de Deus. Nós queremos ser homens de Deus. Às vezes nós temos um desejo de ser um excelente marido, um excelente pai. Às vezes nós queremos fazer melhor a nossa área de trabalho. Pô, eu gostaria de fazer melhor do que fulano. Eu gostaria de ser o destaque. Eu gostaria desse ano, dessa semana, ser um aluno melhor do que eu já fui até agora. Eu gostaria de tirar 10 na matéria tal. Eu gostaria de tirar 10 numa outra matéria. Eu gostaria de passar nas provas de memorização. Eu gostaria. Mas deixa eu te perguntar. Você está semeando para colher essas coisas? É o que eu falei para você. O Evangelho não é mágica. Tá? Tem a mão de Deus. Tem a Deus na coisa. Eu entendo perfeitamente. Mas eu estou querendo chamar a responsabilidade para a sua parte pessoal. Eu e você, nós temos que semear primeiro para colher. E a igreja, a nossa igreja, ela é mal acostumada. Ela está acostumada a querer colher muito e plantar pouco. Nossa igreja quer ver grandes coisas acontecerem, mas elas não querem plantar. Vou dizer para você. Faz um parâmetro entre os homens de Deus, aqueles que você acha que foram homens de Deus durante a história. E começa a olhar a vida deles, como que era a semeadura deles. Olha para o estilo de vida deles.
Meu amado, impossível você querer ser um homem de Deus e você não querer conhecer Deus. Como você quer ser um homem de Deus e você não quer conhecer Deus? É mais ou menos igual se você tivesse comprado um terreno, tá? Comprei um terreno, comprei um lote, e eu gostaria de ter uma casa de 2 andares, bonita, com uma varanda, um lugar para eu colocar uma rede, né? Um quintal bonito, e você ficasse querendo realizar essa obra. E um dia chegasse uma pessoa lá no seu portão e abrisse o seu portão e entrasse vários caminhões e deixasse lá 50 sacos de cimento, não sei quantos metros, eu não entendo muito de construção, mas vamos supor 10 metros de areia, fina, grossa, bloco, ferro, tudo que é necessário para construir essa casa de 2 andares. E aquele homem olhasse para aquele monte de material e ele começasse a pensar, eu gostaria de ter uma casa de 2 andares. E no outro dia, eu gostaria de ter uma casa de 2 andares. No outro mês, eu gostaria de ter uma casa de 2 andares. Ele vai ter uma casa de 2 andares? Claro que não, meu. É mais ou menos o reino de Deus. Deus já entrou no seu quintal, já colocou todo o material à sua disposição. Está lá o saco de cimento, a areia, o ferro, a laje. Mas você precisa construir, meu amado. Você é o construtor dessa obra. Você quer ser um homem de Deus? Comece a construir espiritualidade na sua vida. De repente amanhã você estava acostumado a ser relaxado no seu devocional. Acordar, de repente nem acordava, de repente nem lia a Bíblia. Fingia que estava lendo. Mas você resolva tomar uma atitude. Eu vou construir uma casa. Eu vou construir um homem espiritual. A partir de amanhã eu vou começar a concentrar em Deus. Ler a Bíblia. Ter um tempo de oração. Buscar Deus mesmo de coração. Você pode ter certeza, amigo. A casa não vai ser de 2 andares, não. Vai ser muito maior. Mas Deus espera que você vai pôr a mão na coisa. Depende de você. Único e exclusivamente de você. Isso é sucesso. Queremos ser sucesso, né? Mas esperamos que um dia Deus vai vir, né? Deus me faça um homem milionário. Deus me faça um homem de fé. Deus me faça um esposo, um excelente pai. Deus me dá unção de pai. É quase uma mágica. Deus já fez tudo o que tinha que fazer, meu amado. Mas a igreja é preguiçosa nessa área. Jesus lá no capítulo 15 de João, ele disse assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A chave da felicidade, meu irmão, começar a praticar. Tem gente que está inchado de tanto ouvir e não pratica. Vamos colocar em prática. Isso é sucesso. Lembrar da lei da semeadura. E por último eu preciso ser proativo. Eu estava procurando essa palavra ela não tem no dicionário. Isso é um termo usado em negócio, tá? Essa palavra proativo significa tomar a iniciativa. Proativo, uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que ela sempre toma a iniciativa. Eu disse para você que primeiro, para você ser sucesso, você precisa primeiro mudar a sua mente. Se você fica com aquela mente parada, estagnada, você não chega lá na frente não. Então, você precisa mudar a sua mente. Depois você precisa aceitar o desafio, quebrar aqueles paradigmas que você veio pensando, a pessoa é culpado disso, fulano fez isso comigo. Uma pessoa proativa, eu vou dizer para você, eu li uma frase que fez muito impacto. Ele disse assim, a pessoa proativa, ela tem o tempo dentro de si. Eu vou explicar por que ele disse isso. Porque a pessoa que é reativa, né, ao proativo e ao reativo. O reativo é aquela pessoa, de repente o Simão fez alguma coisa que eu não gostei, em vez de eu continuar a caminhar, eu fico alimentando esse sentimento. Isso é uma pessoa reativa. Essa pessoa nunca vai andar. Essa pessoa nunca ela vai para frente. O proativo não, ele tem um tempo dentro de si, porque se faz chuva ou se faz sol, ele continua andando em cima dos seus valores. Se Simão fala A comigo, ou se fala B, ou fala C,
ou se ele me acha bonito, ou se ele me acha feio, o problema é dele. Eu ando em cima dos meus valores. Eu continuo andando em cima dos meus valores. Por isso que chega nesse ponto, muita gente para. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, pastor Larry falou. Ah, tomei uma louça. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Meu amado, seja proativo. Tome a iniciativa. Chama a responsabilidade para você. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelo sucesso. De repente amanhã eu estou trabalhando lá embaixo. Né? Estou cavando buraco, não sei. Ou de repente cavando, eu vi ali que o pessoal está cavando o alicerce. Eu gostaria de construir aquele alicerce em 2 dias. Mas do jeito que eu estava trabalhando semana passada, eu vou demorar 1 mês. Né? Então o que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou abraçar o sucesso. Eu fui colocado ali para fazer um buraco, para cavar um buraco. Então, eu vou chamar toda a responsabilidade para mim. Eu sou o responsável, então eu vou dar o máximo de mim. Como a Bíblia diz, se vai fazer alguma obra, faz de todo o seu coração. Porque a gente faz aquilo que é importante. Eu vou falar para você, se é importante, nós fazemos. Se não é importante, nós não fazemos. Eu vou dizer, o reino de Deus é importante. O reino de Deus é para pessoas responsáveis. E o proativo, ele é responsável. Essa palavra responsabilidade, né? O pessoal aí chega, tem uns que arrepia. Tem gente até que abaixa a cabeça, quer nem ouvir. Responsabilidade. Interessante essa palavra, se você for quebrar essa palavra no meio, habilidade. Habilidade de responder ou tomar decisão. Esse é o sentido da palavra. Eu tenho a capacidade de escolha. Eu tenho o poder de escolha. Eu vou dizer para você, quando eu chamo a responsabilidade para mim mesmo, pode ter certeza, eu começo a construir um alicerce concreto na minha vida. Porque se o proativo, ele não leva em conta o que as pessoas fazem, você pode ter certeza, ele não é uma pessoa que vai viver em cima dos sentimentos dela, não. Uma pessoa que chama a responsabilidade para si, ela vai ver em cima dos seus valores. Então vamos só rever os pontos que eu falei aqui. Eu falei sobre 5 pontos. Mudança de mente, tá? Aceitar o desafio, quebrar os paradigmas interiores, meu amado. Você pode dar o seu máximo amanhã, hoje, seja lá o que você for fazer. As pessoas não são responsáveis pelo que acontece na sua vida. Você é o responsável. Lembre-se da lei da semeadura. E você precisa ser proativo. Vou dizer para você, Salomão tinha uma obra na mão dele aqui. Salomão teve que mudar a mente. Salomão teve que aceitar o desafio. Salomão teve que lembrar de todos esses outros pontos. Lei da semeadura e todas as outras coisas a mais. E eu vou dizer para você, quando você lê lá na frente, e você vê o que Deus fez naquele lugar, irmão, fruto de um homem que aqui atrás resolveu fazer grandes mudanças na sua vida. Você quer ser sucesso? Você sabe o que você precisa fazer. Eu te dei a receita. Hoje de manhã, o pastor Giovanni, ele deu a receita para a gente ter um bom casamento. Eu estou te dando um mapa, né? Para você ser uma pessoa de sucesso. De repente você vai falar, ah, mas eu trabalho limpando fossa. Ah, mas eu trabalho num serviço pequeno. Meu amado, não importa onde. Deus quer fazer você sucesso aonde você está. Lembra de José? Onde José foi parar? José foi parar dentro de uma prisão, na masmorra, cheio de mofo, inseto. E a Bíblia fala que ali Deus fez ele prosperar. Muito mais nós. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tudo aquilo que o Senhor fez, Deus, o Senhor deixou já tudo pronto para nós. O Senhor já veio, morreu na cruz, derramou o teu Espírito Santo, Deus, nos revestiu com o poder do alto. Deus fez tudo o que era para fazer, Deus. E o Senhor colocou toda a nossa responsabilidade, Deus. Colocou a responsabilidade nas nossas mãos, Deus. Deus, nós queremos, Deus, nesse momento, pedir o Espírito do Senhor, Deus, que o Senhor vai incutir, Deus, isso na cabeça de cada um de nós aqui, Deus. O Senhor vai, Deus, fazer isso, Deus,
morada no nosso coração. O Senhor vai, Deus, nos fazer, Deus, com que amanhã, Deus, ao levantar, nós venhamos a ter novas atitudes, Deus. Vamos atingir o sucesso, Deus. Não o sucesso financeiro, Deus. Nós não estamos preocupados com dinheiro. Nós queremos realmente, Deus, o sucesso ministerial, Deus. O sucesso em obediência, Deus. O sucesso para agradar o Senhor, Deus. Nós cantamos nessa noite que nós queremos ser a casa favorita para o Senhor, Deus. Um lugar onde o Senhor vai ter prazer em morar, Deus. E nós queremos, Deus, praticar esses pontos, Deus, para ser essa casa, Deus. Uma casa favorita, uma casa que o Senhor vai ter realmente prazer, Deus, em morar, em habitar nela, Deus. Faz isso, Deus, com essa igreja. Estenda as tuas mãos sobre nós. No nome de Jesus. Amém.